Glória a Deus. Muito feliz, né, mais uma vez, tá na casa do Senhor, amém, pregando, fazendo aquilo que para mim é um prazer. Eu gosto muito mesmo disso. E o pessoal sempre fala, né, que a minha pregação é sempre uma aula, né? Meu chamado é de mestre, é para ensinar, é para ser professor. Eu sou professor, né? Então vocês vão ver que sempre é assim. Mas Deus me dá uma palavra hoje, um pouco diferente daquilo que vocês devem estar acostumados a me ver falar, né? Vocês sabem que eu sou aquele tipo de pessoa que prega geralmente, né, nos meios eclesiásticos dizem que é o cara que bate na noiva, né? O cara que bate na noiva, né? A noiva do cordeiro, que é a igreja, né? Muitas vezes precisa levar um puxãozinho de orelha. E às vezes as minhas pregações são um pouco mais insistentes nesse ponto. Mas hoje é um refrigério. Deus deu uma palavra que é para trazer um pouco de paz. Mas você tem que entender uma coisa. Você sabe que para que a gente tenha paz, para que a gente tenha muitas vezes uma certa tranquilidade, um certo refrigério, é necessário às vezes doer um pouquinho, né? Tem coisas que para que você sinta realmente a diferença, né, vai doer um pouquinho primeiro, mas a sensação boa que dá depois compensa. Então talvez nós vamos ouvir alguma coisa assim que você vai pensar um pouco na tua vida, você vai lembrar de alguns momentos em que você fez algumas coisas que talvez não tenha agradado a Deus, mas isso é para você. Mas você vai ver que Deus tem uma palavra boa para você no final. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a todos então a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 ao 22. Gálatas 5, 16 ao 22. Glória a Deus. Gálatas 5. Antes da gente ler, me respondam, levanta a mão. Quem aqui está cansado? Cansado, sincero, seja sincero. Está cansado? Opa, então tem muita gente disposta aqui, que legal. Mas quando eu digo cansado, eu estou falando no sentido emocional mesmo, com todas as tribulações do dia a dia, com todas as dificuldades que a gente passa, né, com todas as decepções que a gente tem muitas vezes. É nesse sentido. E dificilmente você vai encontrar mais do que 10 pessoas num grupo como esse que possam dizer, não, eu estou super bem, estou disposto, não tem nenhum problema nesse sentido emocional, né? Então, na verdade, quando nós falamos em cansado, quando eu falo em cansado, é nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido espiritual mesmo. Hoje você vai entender um pouquinho do porquê que nós temos, às vezes, um peso que nós carregamos, nós não entendemos direito o que é, e esse peso nos faz se tornar uma pessoa, às vezes, irritada, uma pessoa, às vezes, difícil de lidar, né? E quem mais sofre com isso são os que estão próximos de nós. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então, Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 22. Vocês podem acompanhar aqui, ou na Bíblia de vocês. Eu vou ler nessa tradução um pouquinho diferente aqui. Ela é um pouco mais atualizada, mas você vai ver que dá um sentido mais próximo do real aqui. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Foi até o 23 ali, na verdade. Curva a tua cabeça um instante, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, como teu servo, como teu filho, eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre todos nós, sobre mim, para que eu possa pregar a tua palavra e que eu possa transmitir a mensagem com o mesmo sentido, com a mesma profundidade com que o Senhor falou ao meu coração.
Amém. Te peço, Pai, que unja a mente, o coração de cada pessoa que está na igreja, para que eles possam receber essa palavra com a mesma unção com que ela foi escrita, para que eles possam não apenas ouvir, mas serem praticantes, aplicar isso na vida deles, para que todos nós possamos aplicar isso na nossa vida e fazermos diferença nesse mundo, Pai. Muitas vezes as pessoas não olham para nós com admiração. Por isso, Pai, eu te peço que nós possamos fazer diferença, que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que grave em nossos corações e que possamos sair daqui diferentes, renovados da forma como entramos, nós possamos sair de outra forma, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço com a certeza da tua bênção. Glória. Amém. Amém. Para a gente entender a importância que esse texto tem, nós vamos estudar um pouquinho assim a Bíblia. Lá no Gênesis, você não precisa pegar isso. Se o irmão puder colocar Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem de uma determinada forma, né? Vocês vão ver no texto ali. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse texto trata como Deus fez o homem. Nós somos, né, seres tricotômicos. O que significa isso? Nós somos divididos em 3 partes, unidas na verdade. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando o texto diz assim, formou o homem do pó da terra, está falando do corpo do homem, da terra. Por isso, quando nós morremos, a Bíblia diz que do pó veio, ao pó voltarás. Então nós somos feitos o corpo do pó da terra. E a ciência, é curioso, né? A ciência diz que a nossa forma de vida é baseada no elemento químico chamado carbono, né? E o carbono é encontrado basicamente no solo. Então, a Bíblia não nega a ciência. Então, o nosso corpo foi feito da terra, do pó. E Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. A palavra fôlego, sopro, essas palavras, elas lá no original hebraico, elas vêm da palavra ruach, ruach, que significa sopro, fôlego, vento, mas é traduzida por espírito em outras partes da Bíblia. Então, diz que Deus fez o nosso corpo do pó da terra, soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e nós somos feitos, tornamos-nos alma vivente. O que isso significa? Bom, nós temos o corpo, né? E o espírito e a alma. O corpo físico, o espírito é aquilo que nos liga a Deus, aquilo que Deus colocou diretamente no ser humano, e a alma é a consciência de si mesmo. Se nós formos ver a palavra alma no Novo Testamento, no grego, vem da palavra grega psique, que numa tradução bem simples é pensamento. O eu. Eu tenho consciência de mim mesmo, eu tenho uma alma. Até tem um filósofo que diz, né? Penso, logo existo. Então, se você tem consciência de si, você tem uma alma. Mas a alma é essa consciência. E ela pode ser tanto influenciada pelo corpo, quanto pelo espírito, que é aquilo que nos liga a Deus. E o corpo nos liga ao mundo. Basicamente é assim que nós funcionamos, que o ser humano age. Mas aí nós vamos ver que tudo que tem de bom em nós é a influência do Espírito. O Espírito que Deus colocou em nós. Tudo que nós fazemos de bom. Você pode até pensar, não, mas aquela pessoa ela é boa naturalmente. Mas esse bom que há nela vem de Deus. É do Espírito, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não creia, mesmo que ela não acredite nisso. Vem de Deus. Por isso, muitas pessoas, mesmo não conhecendo, talvez, Jesus, da forma como nós conhecemos, não conhecendo o Deus Todo-Poderoso que a Bíblia nos ensina, mesmo não conhecendo isso, essas pessoas fazem coisas boas também, movidas por Deus. A Bíblia também nos ensina isso. Jesus falou sobre o bom samaritano, né? Ele conta uma parábola para mostrar que nem sempre o povo de Deus, porque ele fala do sacerdote, dos levitas, que faziam parte do povo judeu, do povo de Deus. E eles viram uma pessoa caída, machucada, passaram ao lado, né? Nem chegaram muito perto. Mas de repente veio um samaritano, que para os judeus era considerado alguém perdido. Mas esse samaritano vai, junta aquele machucado, coloca, tenta remediar as feridas dele, leva para uma estalagem, uma pensão, paga inclusive para que ele fique ali. O bom samaritano. E Jesus deu esse exemplo para nos mostrar que nem sempre os religiosos ou aqueles que se dizem povo de Deus são os que fazem as melhores coisas. Então aí a gente vê que nós devemos ter um certo cuidado quando
Porque no meio, muitas vezes, evangélico, aquela ideia de dizer assim, não, bom, bem verdadeiro só nós fazemos. Os outros fazem benzinho só, assim, mas não é tão bom assim, né? E às vezes nós temos muitos samaritanos que não são evangélicos. Nós temos muitos samaritanos espíritas, samaritanos católicos, samaritanos até ateus, que fazem coisas boas. Claro, eu não estou falando aqui de salvação, eu não estou falando aqui de ser uma coisa, que isso é uma coisa, digamos assim, que vai justificar essa pessoa diante de Deus, não. Mesmo porque se ela fez isso, foi Deus que moveu ela. Mas eu estou falando da ação mesmo. Então, tudo aquilo que nos move a fazer o bem é influência do Espírito, que é aquilo que nos liga a Deus. E a Bíblia nos ensina isso. Se eu não puder colocar aí Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz bem isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então toda dádiva, tudo aquilo que é bom, vem de Deus, independente por quem que passe ou quem Deus usa, né? É a história da torneira. Você abre a torneira, sai água, mas a água vem da torneira? Não vem. A água é uma válvula apenas de escape, é o lugar por onde vai passar, mas a água vem de um reservatório. Então o bem, muitas vezes, que é feito não depende daquela torneira ali, muitas vezes. O bem, ele tem outra fonte. Então nós precisamos aprender isso. Tudo que é bom vem de Deus, independente de quem faça, é de Deus. Aleluia. O maior erro que as pessoas cometem é atribuir esse dom, essa dádiva, esse bem que ela recebeu a outros. Infelizmente as pessoas fazem isso. Não dão honras, não dão honras no sentido verdadeiro, não dá glória a Deus por isso. Muitas vezes as pessoas se apegam a determinada imagem, a determinada pessoa, a determinado lugar, e acham que ali é um lugar que vai ter mais poder, porque ali talvez é que as coisas aconteçam, como se Deus não fosse onipresente. Nós fizemos uma excursão há poucos dias atrás, eu e a Assunção, minha esposa, nós fomos para Santo Ângelo, visitar as ruínas de São Miguel, uma viagem de estudos da faculdade. E lá nós conhecemos vários lugares que são considerados sagrados, né? E fontes d'água que são, né, a água benta, inclusive. E as pessoas fazem romarias para esses lugares, né? São lugares bonitos, muito lindos mesmo. Mas você começa a olhar para aquilo com outros olhos, você começa a ver que as pessoas estão atribuindo ao lugar um poder que não tem. Porque o bem, o que é bom, vem de Deus. Através das pessoas, sim, mas vem de Deus. Então tudo que você faz de bom, todo pensamento legal que você tem, toda bondade que você possa dar, eu sou uma pessoa muito boa, né? Tudo isso que tem em você vem de Deus. Glória a Deus. E é bom isso, graças a Deus, né? Agora não seja como aquela pessoa que diz assim, ó, não, eu sou muito bom, mas não pisa nos meus carros. Não pisa nos meus carros, daí a história é diferente. Então você não é bom, meu irmão, né? Você tem que ser bom quando pisa nos teus carros, aí você é bom mesmo, né? Então você tem que ser bom sempre, não é só quando está tudo bem, aí é fácil. Bom, e o que nos liga ao mundo? A carne. Tudo que nos liga ao mundo é a carne, é obra da carne. Agora não vamos confundir. Nem tudo que a carne nos impulsiona a fazer é ruim. Não. No entanto, são coisas que talvez não tenham o mesmo sentido, né, para a nossa alma. O que nos liga à carne, no caso ao mundo, é a carne. Voltamos lá para Gálatas 5, Gálatas 5,16, que é o comecinho do texto ali. Digo, porém, andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Né? Nessa tradução diz assim, ó, vivam pelo espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se nós vivemos pelo espírito, que é aquilo que nos liga a Deus, aquilo que é carnal não vai ser tão importante para nós. Né? E nós sabemos que dentro, se o irmão puder botar o 17 aí, e dentro dessa luta, que há uma luta na verdade, 5,17. Isso aí. Ó, andai pelo Espírito não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Que luta é essa da carne contra o Espírito?